Édipo, cara. Édipo, Você é o Édipo, é o Ciro. Agora sim. Uma responsa, hein? É. É uma peça que tem 2.500 anos, né? Só isso. Só isso. Você lê, ela parece que foi escrita ontem. É. É impressionante como assim a história, tudo, a forma com que ela foi escrita, tudo é muito atual. Sófocles, né? Bom, foi a época dos três grandes, né? Os três grandes e os três primeiros, né? E os três primeiros, né? Eurípides, Sófocles e Ésquilo. E Ésquilo. Né? Sim. Os três grandes da tragédia E grega. Aristófanes da comédia. Da comédia Aristófanes e tal. Édipo é considerado por muitas pessoas como o melhor texto que já foi escrito. Né? E insuperável, né? O primeiro teatro da humanidade começou ali. E até hoje, por muitos críticos, muitos estudiosos, é considerado o melhor texto que já foi escrito. Ele é perfeito. Né? Ele é mais perfeito. complexo, né? Na estrutura, né? Tudo que você procurar tem lá. E o primeiro caso de um assassino que se investiga, né? Ele mesmo se investiga. Ele se auto-investiga. Exatamente. Acho que é um dos únicos, né, da história. Acho que é um dos únicos mesmo, verdade, né? Com essa força toda, né? Quando ele é bebê, nasce, existe uma profecia de que ele vai matar os pais. Oráculo de Delfos, Oráculo de Delfos. Famoso Oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. O oráculo diz. Ele... E essa profecia. Por causa dessa profecia, o pai dele, Laio, e a mãe, Jocasta, decidem furar os pés dele e eles querem pendurar ele lá no mato para que as feras o comam, né? Para que ele seja morto, porque senão ele vai ser o assassino dos pais. E aí o pastor aqui presente. O pastor aqui presente, na verdade, a culpa de tudo é dele. Que vai lá e entrega Ele tudo. faz toda a confusão, ele não só arma, como depois é ele que deda tudo. Ele fica com dó, né, do bebezinho e dá para um outro pastor que leva para um outro reino. E aí ele não morre e a profecia acaba se realizando. Acaba se realizando, né, de uma maneira cruel mesmo. Como todas, né? É uma época em que os deuses estão muito perto, né? As profecias são verdadeiras. E é uma época também onde o que é dito vale. Então, as palavras têm valor. Tem poder, tem valor. Então, assim, não é até as pessoas até me perguntaram, falaram, mas o Édipo não duvida, porque as pessoas vêm e vão me contando as histórias, né? E eu falo, não posso duvidar, porque na época não existia isso. O que é dito, é dito, né? E é verdade. É anterior é um poder até, divino, né? É anterior até ao fio do bigode. Muito, né? Muito, quer dizer, a palavra realmente tinha um valor. Tinha poder. Era aquilo, né? Ninguém duvidava, né? Tanto que até hoje, né, as palavras do Édipo reverberam muito em termos de emoções, o que as pessoas sentem, a plateia, que nós sentimos fazendo, né? É um texto que tem uma força da humanidade mesmo, né? Milenar. Uma carga, uma né? carga de, não, ele é ancestral. Ele é impressionante, assim, o Elias, que é, enfim, Elias Andreato, um dos maiores artistas do mundo. Cara, que o Elias, ele atua. O Elias, ele fez faz o Tiresias, o sábio. Ele fez o Creonte há muitos anos atrás, com direção do Marcio Aurélio. Ele fez o Creonte, depois ele fez o Édipo. Mas essa mesma adaptação? Não. Aí depois, nesses anos todos, ele veio adaptando. E agora ele dirigiu e ele faz o Tiresias também. E a direção dele é perfeita pelo artista que ele é e também pelo conhecimento que ele tem do texto. Então, a primeira direção que ele nos deu quando a gente foi fazer uma leitura, que a gente começou fazendo leituras pelo Letras em Cena, que é o projeto do Clóvis, todas as segundas, no MASP. A gente começou lá, a gente fez um dia, e aí começaram a convidar, a gente foi fazendo leituras, e a primeira direção do Elias foi só assim, seca, faz branco. Lê branco. Se você vê que você se perdeu, volta para o branco. E o texto, aí que a gente viu, na primeira leitura, que a gente começou a ler, o texto ia levando a gente para lugares, e quando eu via, eu já estava não sei onde, já, assim, no meio de uma briga, né? De uma coisa horrível, fortíssima. Aí falava, não, é para secar. Aí voltava. Mas ele leva, o texto leva a gente, o texto leva a plateia, ele leva tudo. E ele se fecha, ele se conclui. Porque acontece tudo ali e no final as pessoas estão bem, estão leves, estão felizes, estão tranquilas. Não é uma coisa que você sai... Porque tem a catarse, né? As pessoas se identificam, sofrem e há uma espécie de redenção, pode-se dizer? Redenção. E
a essência do texto, né, que o Elias deixou. A catarse acontece em que momento da peça? Tem uma hora e 10, né? Uma hora e 6, 10. No finalzinho, né? No finalzinho. É mais pro final. Então, Mas em que momento da história isso acontece? Quer dizer, Na hora da revelação, quando né? se revela. Na hora da revelação, porque chega um momento em que que é a hora que ele fura os olhos e tal. Exatamente. coisa toda, né? Porque chega uma hora que todo mundo já Ele, sabe. ele lutou o tempo todo, ele só quer ser... Ele quer ser honesto, ele quer descobrir, ele quer ajudar o povo. E aí, ele se vê que não tem como, né? Não tem como. Fugiu a vida inteira e o inevitável acontece, graças ao pastor que vai lá e deda tudo. Então, mas é de uma forma tão poética, tão bonita, né? É uma delícia fazer. Ele é sublime. E a forma, a gente fica assistindo, eu fico assistindo, todo mundo, nós nos assistimos, né? O tempo todo. É muito Porque bonito. vocês entram em cena... A gente fica em cena. Fica em cena o tempo A todo. gente fica em cena o tempo todo, como um coro mesmo, como Como o povo ali. como o povo. E também a gente assiste mesmo, assim, como atores também. Ninguém sai. Entrou, não sai mais. Entrou, não sai mais, só no final. Tem que sair. Legal. E olha que elenco, hein, cara. Tem o Elcir, né, tem o Clóvis Torres que faz o pastor, mas tem a Tânia Bodesan que faz a Jocasta, um grande personagem. Maravilhosa, grande atriz. Aliás, todos os grande personagens aqui são fantásticos, São. né? São. Personagens riquíssimos. O Romes Ferreira fazendo o Creonte, Niltinho Bicudo fazendo o Corifeu, o Daniel Maia fazendo o Estrangeiro e o Elias Andriato fazendo o Tiresias. O Daniel ele faz o Estrangeiro, mas ele também compôs a trilha, A música composta. que é executada ao vivo. Ele executa ao vivo, amor. São 3 acordeões. Aqueles acordeões. 3 acordeões? São. Quem toca os outros 2? O Clóvis toca um e o Niltinho. Niltinho toca o O outro. pastor sanfoneiro? Um pastor de São Paulo. São 3 sanfoneiros. Nossa, É muito gostoso. Tanto tocar o acordeon quanto ouvir a sonoridade porque o acordeon te leva isso para um produz, outro né? universo, né? É. É muito legal. Foi uma sacada do Elias assim incrível, porque ele aproximou a tragédia, né? É gostoso ouvir, tem uma melancolia no acordeon. Acho muito gostoso de fazer. E é delicado, né? O Édipo ele é um bode expiatório, assim, porque na Grécia era um costume que havia, né? O do bode. Você tinha um problema na comunidade, você tinha alguma questão, a cidade estava meio ruindo, estava acontecendo alguma coisa, você escolhia uma pessoa e aquela pessoa ela era responsável por aquela tragédia, ela era expulsa da cidade. Isso era um hábito que eles tinham. Como se expulsando aquela pessoa acabariam os problemas. E a pessoa Ali levava o mal, com ela, ela ele levava com ela com o mal. O Édipo é o maior bode expiatório que já se viu, mesmo porque não tem como você ser pior do que ele. Não existe a possibilidade de você, por mais que você seja culpado na sua vida, não existe a possibilidade de você ter feito algo pior do que o que ele fez. Ser mais desgraçado, né? Então ele mais perdoa. desgraçado Exatamente. Ele perdoa todo mundo. As pessoas se sentem perdoadas, assim. E elas saem vendo que realmente o que elas fazem não é tão grave assim. E que elas não são tão terríveis, assim. E aí isso começou a acontecer. E a gente sentiu muita necessidade de fazer. A gente falou, nossa, tem que fazer. E é uma peça meio apocalíptica, assim, que meio que fala do fim do mundo. Que você fala, bom, estamos nesse momento, infelizmente. As pessoas ainda não entenderam que estamos acabando com o mundo. E aí, por conta disso, a gente quis fazer, só que a gente não tinha dinheiro, nenhum. Por conta disso, a gente tem um tapete, a gente tem 7 banquinhos onde a gente fica sentado. Toda a música é feita ao vivo pelos acordeões, que cada um leva o seu. Nilton Bicudo. Nilton Bicudo e o acordeon ali. O Nilton toca também? O Nilton toca e o Nilton ele tá. Mas quem ele toca tá o acordeon? maravilhoso. Você, O Nilton e o Daniel. E o Daniel. O Daniel, sim, toca maravilhosamente bem. Ele Né? estraçalha o acordeon, né? Ele é. Nilton Bicudo. Ó, o Édipo aí. O Édipo em pessoa, com a mamãe. Tânia lá atrás? Mamãe. Tânia Bodesan. E um pedaço de alguém ali atrás. Homes. Isso que você falou. Um tapete redondo ali no meio. Tá lá 7 Daniel banquinhos. atrás. Os acordeões. Ali no Isso, no fim, o elenco fica disposto em volta desse tapete vermelho. Legal. E isso, no fim, foi uma bênção pra gente, porque o que você vai fazer com o Édipo? Que cenários vai pôr? Que cenário. O que você vai inventar de cenário, figurino? Você pensa aquelas colunas gregas. Impostação, aquela coisa grandiosa. Né? Não, fica tudo ridículo, porque já é demais, né? Tudo Exatamente, já é demais. porque o texto já é tão forte, né? presente, Suficiente, tão né? forte, tão suficiente, né? Exato. As pessoas já mexe muito com as pessoas, assim. Tem gente que gargalha, às vezes você ouve uma gargalhada de uma pessoa sozinha. Né? O que será que pegou ali?
Porque chega uma hora que vai dando um desespero, assim, porque todo mundo já sabe. É. Todo mundo já sabe. Menos o Édipo, né? Chega uma hora que a Jocasta percebe o que aconteceu. Todo mundo percebe, todo mundo fala pra ele, para. A plateia, todo mundo já sabe de tudo e ele não. Então, na hora que a história é revelada pra ele, a plateia vai junto, todo mundo vai junto, não tem escapatória. E é bacana porque nessa versão do Elias, ele priorizou, na direção, inclusive, a questão humana. Quer dizer, o que me toca, o que te toca. Porque é isso que chega na plateia. Nós não estamos preocupados em contar uma coisa grandiosa. É uma história. Bem contada, muito bem que contada. vai aos pouquinhos e a plateia vai receber. Exatamente. Então chega um momento que você escuta a plateia fungando de chorar. É incrível, é muito gostoso fazer. A discussão toda, e a emoção mesmo, o corpo, né? Sente uma coisa. Porque é forte mesmo. É perfeito, né? A matemática, vamos dizer assim, a carpintaria, assim, ele não... A engrenagem da coisa, A engrenagem, né? ele é perfeita, uma coisa vai se encaixando na outra, outra vai encaixando na outra, e as coisas vão se... Nada é gratuito, nada é gratuito. Absolutamente nada é gratuito. Édipo inspirou, inclusive, o nosso querido Freud. Exatamente. Édipo, Freud que achava que todos os problemas que existiam no mundo é por causa do sexo. Exatamente. Não é verdade, é só 90%. Todos não. Mesmo o Édipo, na verdade ele foi bom, né? O Freud foi bom porque ele acabou divulgando muito mais, né, a tragédia para o mundo. Mas é uma redução, né? É uma redução, assim, porque ele fala de um ponto de vista. E o Édipo, eu te desafio a pensar um ponto de vista que ele não engloba, que ele não esclarece. Uma questão humana que não esteja contemplada, né? É impressionante. Você pensa política, tem. Você pensa, sei lá, a vida, o dia a dia, tem. Poder, né? Essa coisa. Sexo, amor, família. Pecado, culpa, tudo. A relação do homem com os deuses, a relação do homem com o destino, tudo tá lá. Tudo tá presente ali na... Tudo Desgraçado esse só. Por isso que pega tanto, né?